Aí, Eduardo, então nós temos aqui retomando, nós trouxemos a primeira fala do Lula, em que ele fala de duas coisas, da seca e da fome. Ele diz que a seca é um fenômeno natural e que a fome é um fenômeno político. Um fenômeno natural é um fenômeno natural, né? A gente tem que aceitar e trabalhar com o que se tem. Mas a fome, como fenômeno político, ela traduz essa realidade como falta de caráter. Aí, Eduardo, então nós temos aqui retomando, nós trouxemos a primeira fala do Lula, em que ele fala de duas coisas, da seca e da fome. Ele diz que a seca é um fenômeno natural e que a fome é um fenômeno político. Um fenômeno natural é um fenômeno natural, né? A gente tem que aceitar e trabalhar com o que se tem. Mas a fome, como fenômeno político, ela traduz essa realidade como falta de caráter do governante federal e do governante estadual. Foi o que ele disse. Ou seja, ele, que há 12 anos é presidente, é o maior cara de pau, o maior pilantra, o maior canalha, o maior verme, o maior parasita, o maior mentiroso, o maior vagabundo que esse país já viu. É isso? Exatamente isso, Pavinato. Até porque ninguém ficou 12 anos no governo. Não, ninguém, quer dizer, só o regime militar, mas se você fizer o cômputo do período da Dilma e o Lula 3 com o Lula 1 e 2, a gente chega perto do regime militar, né? Ou seja, um longo período que nós temos de PT no Brasil, uma desgraça completa. Nós iniciamos a pauta aqui informando que não basta um recorde negativo, você dobra a meta. Então tem o recorde negativo da estatal, esse mesmo sujeito responsável pela atual administração, ele faz este apontamento informando que a culpa é do governante. Ah não, mas a seca é algo natural. Então o que seria de Israel se fosse aceitar? Não, é algo natural, né? Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, no período da administração dele, ele tentou fazer esses convênios. A gente lembra muito bem que teve sabotagem em governos estaduais para viabilizar, por exemplo, o aprimoramento e até a aplicação da tecnologia de Israel, que sempre ele falava, para extrair a água do solo e acabar ajudando no período ali, eventualmente, no aprimoramento da agricultura no Nordeste, exatamente para expandir o agronegócio no Nordeste. O Jair Bolsonaro já apontava isso. Não, você lembrou bem. Israel se dispôs a compartilhar dessas tecnologias gratuitamente. Sim. E o que o Lula fez quando voltou ao poder, fechou as portas para Israel. Sim. Como é que ele vai resolver a fome na seca? Não, ele fecha a porta para tudo que é bom. Ele fechou a porta para os Estados Unidos, que é o maior importador do mundo. Você sabe que o Brasil não exporta para os Estados Unidos nem 0,5%. Não, o Brasil não significa nada. Zero, porque foi fechada a porta. Sim. 20 anos para a maior economia do mundo. É esse o desserviço que eles fazem. Desculpa. Não, imagina, que isso. E a gente também pode lembrar também o do general Múcio, né, o ministro da Defesa, ele informando que já tinha uma licitação aprovada, foi recusada porque detectou que a empresa era de Israel. Né? Se não é antissemita uma condução dessa, eu não sei o que é. O próprio ministro do seu governo faz o apontamento. Olha, o atual governante, mesmo sendo um vencedor numa licitação, recusou a empresa por ser de Israel. Este foi o apontamento. Então a gente tem que ter consciência também. Por exemplo, quando foi concluso 88% da transposição do Rio São Francisco na administração Jair Bolsonaro, aí veio alguns petistas, um esquerdista na internet. Não, mas concluiu. Eu nunca vi ninguém que contratou um pedreiro vagabundo que deixou a obra inacabada, você contratar outro, já com perdas, né, com prejuízo financeiro, você contrata o outro para finalizar, e aí o primeiro pedreiro vem e fala, não, a obra fui eu que iniciei, fui eu que fiz a obra. Não existe isso, né? Esse sujeito, aí termina com esta postura, né, com este decoro, falaram tanto do Jair Bolsonaro, eu nunca vi o presidente Bolsonaro falar a palavra numa cerimônia oficial. Eu nunca vi. Ele teve em Davos, ele teve essas cerimônias, né, no caso de abertura de congresso, com abertura de eventos, ele nunca teve uma postura que quebrasse o decoro. Quando tentaram deslegitimar a postura social do presidente Jair Bolsonaro, ou ele estava numa postura informal,
aí é motivos óbvios, é o jeito dele, é o natural dele, ele lidando com o povo, ou aquela farofa na roupa dele, comendo frango, mas nunca fez esse tipo de postura, tomou esse tipo de postura em uma cerimônia oficial, formal, como presidente da República. Ah, mas e a reunião dos ministérios? Aquilo ali, o ministro Celso de Mello, ele obviamente acabou revelando para tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, o que acabou ajudando, na verdade, que ele era uma reunião interna para com os seus ministros. Basicamente, é este o cenário que nós temos de um sujeito que aponta o dedo do meio, quando ele vem falar de pobre, sendo que na Lava Jato foi penhorado da conta dele 9 milhões de reais. Na época, o Zanin peticionou para fazer o levantamento dos 9 milhões, tendo em vista que ele foi descondenado, né? Então essa pessoa não é pobre. A pessoa que tem um patrimônio razoável de 9 milhões não é pobre. Ao mesmo... 9 milhões na conta corrente. Na conta corrente. Na conta corrente não pode se dizer próxima, né? Nós miseráveis. Não. É este o sujeito que usa um kefie, aquele lenço palestino, com a descrição em árabe, morte a Jerusalém, e os seus seguidores falam do rio ao mar, ou seja, morte a todo Israel. Basicamente, de forma objetiva, Pavio Neto, é isso que resume este sujeito, o atual presidente da República. Eu tenho muita pena, que tem muita gente aqui no chat que fica dizendo assim, né? Chora, gadaiada, chora mais. Tá... Eu vou falar o seguinte, eu não choro, eu tenho empatia pelo nordestino que está enredado nesse caldo de desinformação, falta de instrução, de mentira, nessa situação de refém de gente como o Luiz Inácio Lula da Silva. Então não tem chora da gadaiada, tem empatia, não tem. Por quê? Quando eu quero viajar, eu pego uma bela classe executiva e se tem primeira classe, eu pago a primeira classe. Eu não fico em hotel menos de 5 estrelas na minha vida. Eu não me deito em roupa de cama que não seja 1000 fios de algodão. Não uso poliéster. A minha vida é cara. E eu trabalho igual um corno para manter os meus luxos. Não ganho 1 centavo de dinheiro público. Então eu não tenho por que chorar. Na minha privada tem descarga. A minha bosta vai para o esgoto. Eu ligo a torneira, sai água tratada. Eu ligo o chuveiro, cai água quente. Eu bato no interruptor, tem luz. A internet da minha casa é boa. Eu moro num lugar bom, eu vou chorar pra quê? Agora, eu tenho empatia pelas vítimas desse governo. Coisa que esses maníacos que votam no Lula e que ficam no chat enchendo o saco, não tem. Não tem empatia nenhuma por quem é privado de um mínimo de decência na vida para ficar sendo usado de escudo humano por populista vagabundo que todo mundo sabe o que já fez na vida. Que ninguém explica como adquiriu o patrimônio que adquiriu. Então tenham respeito pelas pessoas do Nordeste, não é por mim. Eu não preciso da sua pena nem do seu sarcasmo. Tenha empatia pelas vítimas desse governo. Durante a abertura, terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 76, ao vivo, no canal do Metrópolis, no YouTube.